Fala galera, beleza? Vamos lá então, porque o negócio é o seguinte: a saída do Abel Braga do Fluminense é algo um pouco estranho para a gente comentar e a gente precisa fazer uma análise a respeito. Não é tão estranho assim, né? O futebol brasileiro é imediatismo, precisa de resultado. Por mais que o Abel Braga tenha sido campeão carioca, vencendo, né, conquistando o título em cima do Flamengo, ele acabou sendo contestado. Mas o negócio sobre essa análise, sobre a saída dele, não é praticamente uns bastidores, e sim uma análise de como o futebol brasileiro é incoerente. E a gente pode abrir um campo imenso, falar sobre várias coisas para chegar nesse conceito, nessa ideia, nessa definição de que o futebol brasileiro é assim por conta de vários, né, a gente pode abrir um leque aqui de várias situações, mas eu quero falar especificamente do fato do Abel Braga ter saído pelo imediatismo e pelo fato de que é incoerente, porque a diretoria do Fluminense acaba tendo uma linha de trabalho com o Abel Braga, que é um excelente treinador. Eu particularmente comecei a admirar ele há pouco tempo atrás. Sempre fui um cara que bateu muito por conta da forma que ele atuava, e ele é um cara vencedor. Ele foi campeão mundial com o Internacional, num time que não tinha grandes estrelas, mas tinha grandes jogadores, e ele soube administrar essa linha de jogadores e montar essa mescla muito bem. Depois de várias passagens pelo Internacional, ele acabou se tornando campeão mundial e é muito bem conceituado. E ele acaba dizendo que está fora do futebol brasileiro, está encerrando as suas atividades como treinador. É uma pena, um cara vitorioso, com grandes títulos, conhecedor de vestiário, amigo dos jogadores, e acaba largando porque ele está cansado do que está acontecendo. Praticamente esse é o recado que ele está dando. E aí tu analisa por que o futebol é dessa forma, aonde eu quero chegar nos dirigentes do Fluminense, porque assim, com a saída do Abel, eles acabam pensando em alguns nomes que saíram pipocando aí. Várias pessoas falaram em Cuca, Renato Gaúcho, e agora fala em Fernando Diniz. Eu quero saber de você que está aqui me acompanhando. São poucos inscritos, né? Mas quem não é inscrito, se quiser me acompanhar, clica aí, se inscreve no canal, já deixa o like, né? E comenta aqui também qual a diferença desses três treinadores para o Abel Braga. Como que a diretoria do Fluminense tem uma equipe montada, um elenco recheado de jogadores experientes, veteranos, né, com o Abel Braga, que é um cara que conhece muito bem, sabe administrar isso. Sai o Abel e eles pensam em Cuca, com Renato Gaúcho e com Fernando Diniz. O conceito de futebol para esses três treinadores é totalmente diferente do que o Abel Braga pensa. Mas os caras estão pensando que vão contratar um treinador para ajustar exatamente isso. Bom, se eles querem ajustar exatamente isso, eles têm apenas ajustar, eu digo, fazer o encaixe desses jogadores para um esquema tático. Tem um nome só e não é nenhum desses três. O nome para administrar esse grupo da forma que ele foi montado, tentando encaixar alguns jovens como o Abel tem alguns jovens para dar um ritmo maior no time e fazer os veteranos jogar, é o Odair Hellmann, o próprio treinador que estava no Fluminense antes. É o único cara que vai conseguir fazer isso. Qualquer outro treinador que assumir essa barca vai ser queimado. O Marcão, que é um cara que está no clube, pode sim administrar isso tranquilamente, porque aí os jogadores vão respeitar o Marcão. O Marcão está no clube há muitos anos, ele é conhecedor, ele é da casa, e aí ele já sabe que o Marcão está aqui, a gente tem que fazer por ele. Ele é do Fluminense, então os caras vão brigar por ele, tanto os veteranos quanto os jovens. E o que ele falar, os caras vão apoiar. Além de ele ter sido um ex-jogador, um grande jogador de futebol, conhece exatamente o meio, sabe como os caras se comportam. Mas pensar em Renato Gaúcho, pensar em Fernando Diniz e no Cuca, amigo, esses caras não sabem o que querem. E aí eu fico preocupado com o Fluminense para o Campeonato Brasileiro da Série A. Eu acho que vai acabar dando uma patinada muito grande aí se começar a pensar em Fernando Diniz num conceito de futebol totalmente diferente do que o Abel Braga estava aplicando. O Abel Braga estava aplicando um futebol totalmente tentando fazer essa mescla dos jovens com os experientes, com um jogo reativo, né, com bolas longas,
E aí, dependendo do estilo de jogo do adversário, um toque de bola mais curto com uma saída em velocidade. O Fernando Diniz é toque de bola desde a saída com o goleiro. E outra, velocidade. E da onde que esse time do Fluminense tem velocidade? Tô pensando em Felipe, pensando em Ganso, William Bigode. Cara, três aqui, eu falei três. Tá? Tem mais jogador veterano no time. Como que tu vai render? Esses caras estão... É o futebol brasileiro. É o futebol brasileiro. E aí o Renato Gaúcho poderia dar essa mescla, sim. Ele gosta de trabalhar com jovens, ele faz os jovens correr para os outros, ele consegue explicar isso. Talvez o Renato Gaúcho consiga montar um time para esses caras jogar. O Renato Gaúcho, quando estava no Grêmio, ele queria o Ganso. Quem sabe ele consiga colocar o Ganso para jogar num sistema mais central, né? Não tanto reativo, nem tanto propositivo, mas central, para ele poder administrar isso e fazer a bola rolar. Talvez ele consiga, mas ele vai deixar os veteranos no banco, porque ele vai precisar dos jovens para fazer a bola rolar, para fazer a bola correr e fazer a saída em velocidade. E aí, administra esse vestiário cheio de medalhão. Quem é o cara para fazer isso? Não estou defendendo o Renato, mas eu acho que o Odair Helma é o cara que consegue fazer isso, porque ele vai montar as peças e vai conseguir agrupar isso. Ele é um cara que já conhece o clube. Ele jogou muitos anos no Fluminense, ele já treinou o Fluminense. Ele tem jogadores ali da época dele. Então ele vai conseguir fazer esse encaixe. Mas o Fluminense está pensando no Odair Helma, pensando em Fernando Diniz. Está surgindo como o principal nome, porque o do Renato Gaúcho já foi descartado, porque no passado teve uma rixa com ele, do presidente com o Renato Gaúcho. Olha, eu vejo um futuro próximo muito escuro para o Fluminense. Mesmo ter vencido o Carioca em cima do Flamengo, com aquele baita jogo que foi feito, eu acho que eles deram um tiro no pé aí, tirando o Abel Braga. Poderia ter deixado ele, dava uma opção melhor, tá chegando a janela do meio do ano para dar uma reforçada, dar uma equilibrada no time, e aí os caras estão aí, né, trabalhando num número que não vai ser muito bom. Até o Tino Marcos fez uma postagem no Twitter falando que Jorge Jesus no Rio de Janeiro, Fluminense sem treinador, e aí especulando aí uma possibilidade do Jorge Jesus do Flamengo, do ex-Flamengo, treinar o Fluminense. Não vejo essa possibilidade por conta de grana. Né? Vontade de treinar eu acho que ele quer, mas por conta de grana. Ele é um treinador muito caro e eu acho que o Fluminense não vai fazer esse investimento. Talvez consiga um investidor que possa bancar o cara por um ano, mas eu não vejo esse cara. Hoje eu vejo o Renato Gaúcho e o Odair Helma. Se os caras forem para Fernando Diniz, nada contra, mas os jogadores que estão lá não combinam com o Fernando Diniz. Não tem as características que o Fernando Diniz trabalharia, faria o time jogar. Eu lembro dele no Vasco, que ele entrou e disse assim, eu tenho que montar um esquema para esses caras. Ele montou um esquema para aqueles caras ali para manter o time, para não cair. Foi isso que ele fez. Mas o jeito dele de jogar, como ele gosta de jogar, como ele pensa futebol, eu acho que o Fernando Diniz no Brasil nem daria certo. Ele tinha que sair fora para ele se tornar um grande treinador. E no Brasil ele vai ser queimado. E se ele for para o Fluminense, vai ser por causa de grana. Não para querer voltar no mercado, não é por conta disso. Mas ele vai ser queimado de novo. Acho que não é aí. Um investimento muito forte, uma reconciliação com o Renato Gaúcho, ou paga a multa lá dos Emirados Árabes e tira o Odair Helma de lá, é o caminho que o Fluminense tem. Não sei vocês aí, torcedor, o que vocês acham. Eu acredito que são esses dois nomes. Cuca, férias, ano sabático, não quer saber de treinar esse ano, vai cuidar da família, saúde mental, e 2023 ele pensa em algo. Agora, Fernando Diniz é muita incoerência, é muito não entender do que está acontecendo, não ver o que tem dentro do vestiário, não entender o que os jogadores estão pensando. Talvez até pode ter sido uma pressão dos veteranos que estão no banco e não estão jogando para poder fazer uma troca e os caras entrarem. Pode ter sido uma pressão de fora. Mas eu achei muito falta de ideia, de convicção no que realmente eles estão pensando para tentar conquistar algo a mais ou de repente manter o próprio Fluminense na Série A do campeonato, porque
Do jeito que eles estão pensando, a diretoria está perdida. E a gente já tem experiência de vários outros clubes no futebol. O Vasco, que está ali do lado, é uma grande... é um reflexo de que os dirigentes não sabiam o que estava acontecendo e o time caiu. O que tu acha, torcedor? Comenta aqui, mas dá aquela moral para mim, né? Eu sou o Léo Nascimento, criei esse canal para falar sobre futebol, análise. Comenta aqui, se inscreve, compartilha com amigos. Até mais.